E hoje nós temos a alegria de ter a trabalhadora da nossa casa, a Rosmari, que vai nos falar sobre a lição da felicidade. Que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Quase noite, né? Nesse momento nós vamos pedir a Jesus, nosso mestre querido, nosso mestre amigo, que Ele nos envolva na sua hora luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações e sabedoria às nossas mentes. Nosso tema, a lição da felicidade. Entre tantas lições que todos nós precisamos aprender nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada aqui na Terra, uma delas é a lição da felicidade. Talvez a mais difícil, porque todos nós desejamos ser felizes, mas poucos de nós sabem se fazer felizes. E para nós iniciarmos a nossa reflexão nessa noite, nós vamos buscar ajuda no Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Kardec pergunta aos espíritos de verdade: pode o homem gozar de plena felicidade na Terra? E eles respondem: não. A vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Mas, continuam eles, o homem pode fazer todo o esforço que lhe é possível e alcançar, sim, a felicidade aqui na Terra. Na questão seguinte, Kardec continua: sabemos que a humanidade só será completamente feliz quando estiver transformada. Mas e até lá? Poderemos alcançar a felicidade relativa? E os mestres respondem: muito frequentemente, o homem é o próprio autor da sua infelicidade. Se praticasse as leis de Deus, as leis divinas, poderia amenizar, atenuar as suas aflições e alcançar a felicidade relativa. Então, é bem verdade que nós não podemos desfrutar da plena felicidade aqui na jornada terrestre. Mas pelos atos morais, pela prática da lei do amor, nós podemos até amenizar as nossas dores e alcançar, sim, a felicidade aqui na Terra, no aqui e no agora. Mediante a exercitação de pensamentos salutares, exercitar o pensamento positivo, leituras edificantes, aprendizagens enobrecedoras e uma convivência harmoniosa com as pessoas que estão ao nosso lado, nós podemos sim progredir e programar um futuro bem mais feliz, nos libertando das angústias, da ansiedade, do pessimismo e desta forma administrando melhor os nossos desafios. Então a doutrina espírita vem nos ensinar que dependendo do nosso esforço, e segundo eles dizem, é o mínimo do esforço que nós podemos fazer para alcançar essa felicidade. O nosso tempo aqui na Terra é limitado. É realmente necessário que façamos todo o esforço possível para tornar cada instante da nossa vida, para que cada instante, cada momento das nossas vidas tenha um significado especial. Mahatma Gandhi nos deixou um pensamento assim: quando a alma é feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora e as amizades aumentam. Enfim, o mundo está de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior.
Então a felicidade é um estado da nossa alma. Tanto ele como os mestres espirituais vêm nos elucidar a respeito. Mas quase todos nós pensamos na felicidade como algo ou como uma reação que acontece externamente. Mas, no entanto, ela é um estado da nossa alma, é um estado natural da nossa alma, um estado mental, uma maneira de ver a vida, uma maneira de viver. E tem muito pouco a ver com o que acontece à nossa volta. Mas muitas pessoas dizem assim, que serão completamente felizes quando conseguirem determinada coisa. E se surpreendem quando conseguem aquilo que desejavam e se sentem insatisfeitas, angustiadas, infelizes, porque não alcançaram a felicidade que desejavam, que almejavam. Isso vem nos mostrar, e nós constatamos frequentemente, que a felicidade não está nas coisas da matéria. Tudo que acontece no âmbito material, do mundo físico, pode nos trazer uma alegria, uma emoção muito grande, como, por exemplo, uma realização, uma conquista, vai nos trazer alegrias. Mas quando a emoção passa, nós vamos estar tão felizes, nos sentir felizes, ou tão infelizes como éramos antes. Nada muda. E sem generalizar, mas a maioria de nós, quase todos nós, vivemos e viajamos na terra do quando. Dizendo para nós mesmos, quando eu conseguir, tá, eu vou ser feliz. Quando me aposentar, quando meu filho casar, quando terminar a faculdade, assim vai. Quando nós conseguirmos alguma coisa, vamos ser felizes. E quando os nossos quandos acontecem, nós nos percebemos infelizes. Não alcançamos aquela felicidade idealizada. E para nos consolar, nós criamos um novo conjunto de quandos. Quando isso, quando aquilo, quando aquele outro. O que nós temos que entender é que os nossos quandos nunca vão nos satisfazer de forma completa e plenamente. Porque os nossos quandos, nós temos que trazê-los para o agora, para o momento que estamos vivendo, o hoje. É hoje, no agora, que nós temos que ser felizes. E a grande descoberta é que a nossa felicidade não está condicionada, não é consequência dos acontecimentos, nem das situações e muito menos das pessoas. A felicidade é a capacidade interior de nós nos adequarmos à nossa realidade e extrair desta realidade todas as alegrias possíveis. Muitas pessoas dizem que a Terra não é um lugar de felicidade, que não existe felicidade aqui na Terra. Quando pensamos assim, nós estamos fazendo uma construção de felicidade baseada numa compreensão filosófica que nos sugere que a felicidade não pode ser conquistada. E reduzimos a nossa existência em momentos, em pontos de felicidade. E mais, nós reduzimos as nossas vidas na dependência do outro, das circunstâncias, das situações, dos acontecimentos. E aí nós nos tornamos infelizes. Porque nós não sentimos a felicidade no cotidiano. E não é uma felicidade nós estarmos aqui hoje? Podemos ter chegado até aqui com as nossas pernas, andando, ou de carro, mas estamos aqui, não é felicidade, recebendo as bênçãos, as energias dessa espiritualidade que nos acolhe? Não é felicidade nós podermos estar escutando, ouvindo, falando, enxergando, termos uma casa para voltar, uma família? São tantos atos de felicidade no nosso dia a dia que às vezes nós não percebemos, não nos damos conta.
Outras pessoas se sentem culpadas por serem felizes. Dizem que, como posso ser feliz quando observo ao meu redor tanta dor, sofrimento, dificuldade? Por que eu devo ser feliz com tantas dores ao meu redor? Aí os mestres espirituais vêm nos responder. Todos nós somos filhos preciosos de Deus. E fomos criados para a felicidade. Fomos destinados a usufruir as bênçãos, as dádivas, as maravilhas que nos cercam. Porque a felicidade não depende mais de nós e não do que acontece ao nosso redor. Não vai ser determinada por nós e não pelas coisas que estão acontecendo. Só que com muita frequência, nós não vemos as situações como realmente elas são. Ao invés disso, nós nos concentramos nas imagens de como elas poderiam ser, de como elas deveriam ser. E quando nós projetamos as nossas exigências nas circunstâncias, nós não conseguimos enxergar a verdade. Nós vemos ilusões. E enxergar a verdade é compreender que, independentemente do que esteja acontecendo nas nossas vidas, o universo vai continuar se movimentando na direção prevista. Que não importa se os eventos das nossas vidas são os melhores ou são os piores, o mundo vai continuar no seu trabalho e vai continuar conduzindo até nós todas aquelas lições as quais nós precisamos aprender. E tenhamos a certeza, tudo está projetado para o nosso melhor. Todas as experiências que chegam até nós são projetadas para nos levar para a alegria e nunca para nos afastar da alegria. Mesmo naquelas situações, naqueles momentos em que nós achamos que tudo está caminhando para o lugar errado. Mesmo nesses momentos, tenhamos a certeza que tudo está projetado para nos levar para a alegria. E aqueles desafios, aqueles problemas, dificuldades, aquelas situações doídas, doloridas que chegam até nós, são nossos mestres camuflados. São os nossos mestres de lições especiais, que chegam até nós para nos impulsionar ao nosso progresso, ao nosso crescimento espiritual e emocional. São aquelas lições doídas que vêm para nos impulsionar ao crescimento e desenvolver as nossas potencialidades, as nossas capacidades, que muitas vezes se encontram adormecidas, estagnadas. E quando nós as exercitamos, nós as fazemos de forma limitada e com muita dificuldade. Por quê? Devido à nossa falta de vontade, à nossa incipiência, à nossa falta de esforço. Então, as lições que chegam até nós, elas são as bênçãos divinas que vêm nos impulsionar ao crescimento. E ao invés de vir à tona as reclamações, as lamentações, ou aquelas perguntas, por que eu? Por que só comigo acontece isso? Por que não eu? Sou melhor que o outro? Nos perguntar, diante das situações difíceis, daquelas situações que nós achamos que não vamos conseguir vencer, mas que conseguimos sim, temos que nos perguntar, o que a vida está me trazendo? Qual é a lição que eu ainda não aprendi? O que eu preciso aprender com essa lição que está chegando na minha vida hoje? Mais amor? Talvez eu ainda não aprendi a amar de forma incondicional? Mas mais perdão? Será que eu já sei realmente perdoar? Mais compaixão?
mais bondade, mais tolerância, mais paciência. Todas as experiências que chegam até nós, tenhamos a certeza que vêm para nos ajudar, nos impulsionar ao progresso, ao nosso crescimento. E é bom e é reconfortante nós sabermos que nós recebemos da vida tudo que nós precisamos para sermos felizes. O ruim, o triste, é que nós não sabemos usar as coisas que recebemos. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo foram criados para a felicidade. Todos nós podemos alcançá-la. Basta buscá-la no lugar certo. Porque, como nos diz um poeta brasileiro, nós sempre buscamos a felicidade onde a colocamos, mas nós nunca estamos onde a pomos. Então nós precisamos refletir. Aonde nós estamos colocando a nossa felicidade? Junto conosco, nesse momento, nas nossas vidas, no hoje, no agora? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, com o título Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar um texto, um item que fala sobre uma frase de Jesus, quando ele diz: a felicidade não é deste mundo. Quando nós lemos essa frase de forma apressadamente, logo nos vem à mente a ideia de que a Terra é um lugar de sofrimento. Que a Terra, nós precisamos sofrer, estarmos amargurados, angustiados, em sofrimento, para um dia depois, quando alcançarmos a nossa transformação moral, alcançarmos a felicidade, talvez lá em outro mundo. Mas se nós nos determos e meditarmos um pouco mais sobre essa frase, nós vamos perceber que essa interpretação não condiz mais com a realidade que vivemos hoje, com os conhecimentos que já temos da doutrina espírita. Porque quando Jesus asseverou que a felicidade não é deste mundo, ele estava dizendo que a felicidade não é deste mundo dos valores transitórios. Que a felicidade não é deste mundo do desamor, da violência, da injustiça, do mundo do egoísmo, da ingratidão. A felicidade não pode ser deste mundo da falta de respeito com o semelhante, ou então com o meio ambiente. A felicidade não pode ser deste mundo onde predomina a injustiça. E os mestres ainda nesse texto vêm nos asseverar, vêm nos elucidar que nem mesmo a juventude, a beleza, o poder e a riqueza são fatores para a nossa felicidade. E mais, que nem esses aspectos juntos serão favoráveis à nossa felicidade. E eles nos conclamam que usemos a nossa sabedoria para fazer morrer o homem velho, o homem preconceituoso, o homem vicioso, e tomarmos consciência de que somos espíritos nesse corpo físico. Tomarmos consciência, despertarmos as nossas consciências para a nossa realidade, de que a nossa vida é uma dádiva de Deus, mudar o conceito das nossas vidas para uma valorização maior da vida. Exercitarmos o sentimento de gratidão a tudo e a todos, porque a gratidão é o sentimento que nos aproxima da divindade. Se nós continuarmos vivenciando esse mundo do egoísmo, esse mundo da violência, do desamor, da falta de respeito, com certeza nós continuaremos experienciando o sofrimento, a dor. Vai depender de cada um de nós.
de vivenciar o amor, viver em paz, com sabedoria, com alegria e com felicidade. Porque a felicidade, ela não depende do que ocorre, com o que acontece ao nosso derredor, mas com a forma de como nós lidamos com o que acontece. A forma como nós percebemos, interpretamos e assimilamos as coisas que acontecem com as nossas emoções. E a forma de nós lidarmos com essas coisas vai depender do nosso empenho. Nós estamos nos empenhando no nosso dia a dia para ver o melhor ou para ver o pior das pessoas e das situações, dos acontecimentos. E para aquelas coisas das quais nós nos concentramos, que voltamos a nossa atenção. Elas têm assumido uma dimensão exagerada para o melhor ou para o pior. E com relação ao nosso passado, como nós estamos vendo o nosso passado sob uma luz negativa, nós estamos vendo aquilo que chamamos de erros e de falhas como fracassos, ou estamos vendo como processos de aprendizado? Se nós ainda vemos todas as coisas do passado como fracassos, nós estamos vivendo um presente muito negativo e construindo um futuro muito amargo. Nós não podemos deixar que o passado se torne uma bagagem difícil e pesada de ser carregada. Não podemos ficar carregando pedras do passado. Nós temos que recolher do nosso passado só aquilo que nos ajuda no nosso crescimento, que nos torna seres melhores, mais evoluídos, mais bondosos, mais amáveis, mais equilibrados. Não podemos deixar que aquelas ideias de como deveria ter sido, como poderia ter sido, como desejaria que fosse, nos impeçam de usufruir as pequenas e as grandes alegrias que cada dia nos oferece. E para nós aprendermos um pouco mais a praticar essa felicidade que todos nós desejamos e almejamos, nós buscamos montar, elaborar um pequeno roteiro, digamos assim, estudando e nos baseando nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e outras obras complementares. Então nós montamos um pequeno roteiro. Alguns passos que nós podemos seguir para praticar a felicidade. Porque a felicidade é um exercício. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, estarmos conscientes estarmos conscientes com a ideia de que ser feliz é um propósito da nossa vida. Encontrar a felicidade é um propósito da nossa vida. E também nos sentir bem, ficar bem nos sentirmos felizes. Então, o primeiro passo que nós trouxemos é que nós precisamos aprender algumas coisas e desaprender outras. Nós precisamos desaprender o modo de pensar que até agora o mundo tem nos ensinado. Treinar a nossa mente para desaprender o modo negativo de ver as coisas, as situações e as pessoas. Treinar a nossa mente para ver sempre o aspecto positivo em tudo e em todos. Isto não é otimismo, porque todas as pessoas, todas as situações e todos os acontecimentos sempre terão um aspecto positivo. Não estamos falando de alegria, mas de crescimento. Então, daqui para frente, sempre que houver alguém te aborrecer, alguém te frustrar, ou um acontecimento
que nós não estamos felizes, que nós não gostamos. Vamos praticar a felicidade, treinando a nossa mente para buscar o aspecto positivo daquela pessoa ou daquela situação. Não é fácil, nós o sabemos, não é muito fácil, mas com certeza nós conseguiremos. E seremos muito mais felizes quando conseguirmos praticar a felicidade, aprendendo a ver o aspecto positivo das pessoas e das situações. O segundo passo, é preciso que nós examinemos os nossos comportamentos. Verificar quais os comportamentos que nos fazem felizes, que nos deixam alegres, de bem com a vida. E quais os comportamentos que nos deixam angustiados, insatisfeitos, infelizes. Fazer mudanças externas e internas. Por exemplo, ficar de cara fechada nos faz mais felizes? Vestir aquela armadura desde manhã, nos isolando dos outros, vai nos deixar mais felizes, mais alegres? Vai nos fazer nos sentir melhor? Gritar com as pessoas, agredir as pessoas, nos faz melhor? Nos traz uma satisfação mais duradoura? Falar mal da vida dos outros, nos faz bem? Nos traz uma alegria duradoura? Nos faz felizes? Praticar uma gentileza, uma bondade, ter compaixão de alguém, fazer um elogio, um sorriso, um abraço. Como nós nos sentimos? Praticar uma caridade, não falar uma palavra que possa ferir alguém. Como nós nos sentiremos? Mais alegres, mais felizes ou tristes? Se estamos numa fila de trânsito, num engarrafamento, numa fila de supermercado, de um banco, ao invés de nós nos irritarmos, nos exasperarmos, ficarmos irritados, vamos parar e olhar ao nosso redor. Todas aquelas pessoas estão junto conosco nesse mesmo barco, nessa mesma caminhada. Todos têm sonhos, desejos, dores, dificuldades. Estamos todos juntos. Por que nós não podemos nos tornar um pouquinho mais amigos, mais amenos, mais serenos, doces, aprendendo a respeitar o outro? Fazer uma caridade, praticar um ato de caridade por alguém, sem contar para ninguém, sem ninguém ficar sabendo. Fazer um carinho. São atos, são práticas da felicidade que nos vão deixar muito melhor. E com relação aos nossos relacionamentos. Já que nós estamos praticando a felicidade lá na nossa casa, na nossa família, junto às pessoas que nós amamos, nós sabemos que os relacionamentos muitas vezes são doídos, frustrantes, mas com certeza são importantíssimos nas nossas vidas e nos fazem crescer. Nos ensinam quem nós somos e nos ensinam a amar. André Luiz, num livro chamado Agenda Cristã, ele vem nos dizer nesse livro, que é um livro bem pequenininho, ele vem nos dizer que nós devemos tratar os nossos familiares como visitas, que nós deveríamos tratar os nossos familiares como se eles fossem visitas. Por que será que ele nos diz isso, né? Por quê? Porque nós costumamos ser bondosos, ser gentis, amorosos com as pessoas que nós temos pouca intimidade. Nós damos o nosso melhor para aquelas pessoas que nós temos pouca intimidade. Mas quando a intimidade cresce, aumenta, nós fechamos as comportas da nossa bondade. Guardamos os nossos sentimentos.
Aquelas pessoas que estão caminhando conosco, construindo conosco, que estão junto à nossa jornada, os espíritos mais propícios ao nosso desenvolvimento espiritual, nós guardamos os sentimentos, fechamos o coração. E quando nós chegamos a esse estágio, o nosso sorriso passa a ser uma dádiva para os estranhos. A nossa gentileza só para aqueles que nós encontramos de vez em quando. A nossa educação, então, para aqueles que nós encontramos na rua. E aqueles nossos queridos lá do nosso lado, aqueles que fazem parte da nossa jornada, que estão junto conosco, nós guardamos os sentimentos, fechamos o coração. Na verdade, nós estamos nos traindo uns aos outros, porque nós deixamos de oferecer as maiores dádivas que Deus nos deu. O nosso carinho, nossa atenção, o nosso amor, o nosso tempo, a nossa tolerância, a nossa bondade, a nossa paciência. E conosco mesmo, como nós estamos nos comportando conosco mesmo? Jesus ensinou algo muito importante: amar o próximo como a si mesmo. O primeiro passo do amor é a si mesmo. Estamos exercitando esse amor por nós mesmos? Você cuida da tua alma? Você alimenta a tua alma? Quais atividades que te fazem se sentir melhor por si só, por si mesmo? Ou quais as atividades que te fazem mais feliz quando você as pratica? Quando nós nos amamos a nós mesmos, nós preenchemos a nossa vida com atividades que nos dão alegria e que nos aquecem o coração. Cada manhã, cada dia que nós acordamos, é mais uma dádiva que Deus nos oferece para nós experimentarmos. Nós estamos vivendo o extraordinário de cada dia, ou estamos nos deixando levar pela rotina, pelos acontecimentos? Quanto tempo faz que você não olha o mar? Quanto tempo faz que você não olha para a noite estrelada? Não observa o céu e as estrelas? Vivemos embaixo das estrelas e esquecemos de olhar para elas. Quanto tempo faz que você não brinca com uma criança? Que você não dá um carinho para alguém, não dá um carinho nem a si mesmo, uma música suave, uma leitura edificante. Quanto tempo faz que você não anda descalço na areia, na grama, na terra? A vida é uma dádiva e o momento é único. O nosso momento do agora é único. Nunca mais nós vamos viver esse período aqui na terra, esse período da história aqui na terra. Não vamos esperar o momento certo, o momento ideal, para dar um abraço naquela pessoa querida. Moramos aqui perto do mar e esquecemos de ter o trabalho de ir até o mar, olhar as ondas, o subir e descer das marés, a mudança de cores do mar. Não vamos mais perder tempo. É o agora. Vamos deixar de lado o nosso orgulho e vamos abraçar aquele que está do nosso lado, dizer que ele é importante, que nós o amamos, que ele faz parte das nossas vidas. Nós estamos nos amando assim. Precisamos aprender a sermos melhores e praticar a felicidade no momento do agora, no hoje. O outro passo para nós praticarmos a felicidade é não fazer comparações. Fazer comparações é o caminho mais curto da infelicidade.
Por mais que nós temos o que somos, o que venhamos a ter, nós sempre vamos ter menos do que alguém, de um jeito ou de outro. Por exemplo, a pessoa mais bonita pode não ser a mais inteligente. A mais inteligente pode não ser a mais que tem o melhor casamento. A que tem o melhor casamento pode não ter os filhos mais brilhantes. E assim por diante. Então, fazer comparações da nossa vida com a vida dos outros nos deixa infelizes, angustiados, deprimidos. E nós nem precisamos dos outros para fazermos comparações destrutivas. Basta que comecemos a fazer comparações do nosso presente com o nosso passado. Se ficarmos com aquelas ideias, se eu tivesse, se eu soubesse, se eu fosse. Quando fazemos essas comparações, o resultado vai ser o mesmo. Nos destruímos pouco a pouco. Nós precisamos nos aceitar como nós somos. Isto é praticar a felicidade. Nos aceitar com os nossos erros, com nossas falhas, com as nossas qualidades, com os nossos potenciais. Precisamos nos aceitar como somos, porque nós todos somos filhos de Deus. E trazemos dentro de nós os potenciais divinos, como filhos que nós somos de Deus. Trazemos dentro de nós um Cristo interno, internalizado a ser desenvolvido. Nós não podemos mudar o que passou, mas nós podemos sim interferir significativamente no futuro. Comecemos a construí-lo hoje, no agora. Voltemos a nossa atenção para o presente. Deixemos de lado aquelas crenças antigas. Procuremos deixar a nossa mente, o nosso espírito aberto para o novo. Acordemos a criança que existe dentro de cada um de nós, que tem a incrível capacidade de se tornar confiante, feliz e pronta para tudo. A doutrina espírita nos convida a uma reflexão longa e contínua sobre o que somos, por que agimos dessa ou daquela forma em determinadas situações, e principalmente que busquemos dentro de nós e trazemos para fora, para a tona, as nossas melhores qualidades, que com certeza nos tornarão uma pessoa muito melhor, capaz de construir um mundo melhor, mais edificante, mais pacífico, mais equilibrado. Porque a vida não desaponta ninguém. Ela simplesmente nos dá aquilo que nós semeamos com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, com as nossas atitudes. Porque todos nós estamos sujeitos à lei universal da ação e da reação. Tudo que pensamos, dizemos ou fazemos vai gerar uma reação, sempre. E não existe infelicidade e nem insatisfação nos olhos das pessoas que agem com bondade, com intenções elevadas, com boa vontade. Porque quem age assim é feliz e é amado, porque encontrou o seu papel no mundo, sabe a sua missão. Lembremos que a satisfação de paz de espírito não pode ser comprada, não pode ser trocada e nem se pedir emprestado. Ela precisa ser conquistada. E nós só vamos conseguir quando nós descobrirmos o nosso papel no mundo, a nossa missão. É urgente que desenvolvamos as nossas capacidades, a nossa inteligência, a nossa criatividade, o nosso melhor para colaborarmos com o mundo, para tornar o mundo um mundo melhor, um mundo de mais equilíbrio, um mundo mais pacífico. É como nos dizem os mestres espirituais lá no Livro dos Espíritos, na questão 920. Nós somos, sim,
Temos sim, a vida nos foi dada como prova, como expiação. Mas nós podemos fazer todo o esforço que pudermos fazer para sermos felizes aqui e agora. E Emmanuel nos diz: não desanimes, persiste mais um tanto, segue adiante, avança ainda que seja entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não cultives o pessimismo. Não dê tanta atenção às dificuldades. Não permita que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Lembra-te, a vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que espíritos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não conte vantagens e nem fracassos. Não dramatizes problemas e nem provocações. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração que te fará luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe e que nos permita que nós possamos nos fazer felizes. Que assim seja. Acredito que temos bastante coisa para refletir durante a semana e nós agradecemos a Rosmarie pelos ensinamentos desta noite, que nos tocou bastante.